domingo, dia 13 de julho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Estou gravando esse vídeo bem cedo hoje, 14 horas e 30 minutos, porque sou filho de Deus, quero assistir o futebolzinho aí, a final da Copa do Mundo de Clubes, né? Onde, por sinal, Donald Trump comparecerá no MetLife Stadium, né? Em New Jersey. Olha só, será um teste muito importante para o presidente ouvir certamente as vaias que virão. E eu explico. Porque esse estádio MetLife, que fica em Rutherford, New Jersey, vai receber um número de imigrantes expressivo. E os imigrantes, obviamente, estão com o nariz torcido com o presidente americano. Só que ele não está nem aí com a peteca. Ele é o que é e ponto final. Então, vai ser um bom termômetro. Agora, de qualquer maneira, os brasileiros, e principalmente a imprensa vendida aqui, não pode dizer que estão surpresos com o presente de Donald Trump ao Brasil. Esse presente de 50% de tarifas. Porque motivos não faltam para isto. E olha que podemos até lembrar aqui, como exemplo, que há pelo menos 2 meses atrás, o Inácio esteve lá na Rússia, de Vladimir Putin, participando da festa da vitória da Segunda Guerra. Naquele momento, apenas 3 representantes das Américas estavam presentes. O ditador de Cuba, o ditador da Venezuela e o Inácio. Então, o que se pode esperar? Fato é que a coisa não está boa. Em um silêncio estratégico, sem alarde, Donald Trump trocou o adido militar para a embaixada americana lá em Brasília, num gesto que demonstra desprezo pelo atual governo brasileiro. Ignorar o Palácio do Planalto, sempre convidado para essas ocasiões, mostrou a falta de importância do presidente Inácio para os Estados Unidos. Sempre são convidados o presidente, os 3 comandantes das Forças Armadas, sempre são chamados. Desta vez, ninguém foi convidado. A nova figura militar designada para a embaixada norte-americana em Brasília não fala português, não conhece o Brasil, tomou posse em uma cerimônia fechada, sem a presença de qualquer membro do governo federal. Isto serve de recado, um recado claro, direto e incômodo. O Brasil não é mais um parceiro estratégico confiável, pelo menos sob a atual gestão. Esse episódio, que à primeira vista pode parecer protocolar ou técnico, na verdade carrega aí um forte sinal diplomático de distanciamento e deliberado. Quando os Estados Unidos enviam a um país-chave na América Latina, como o Brasil, um representante militar sem familiaridade alguma com o Brasil, não fala o idioma português, não conhece a cultura, eles então estão aí na prática sinalizando que não há confiança política suficiente para um relacionamento de alto nível. A gente pode chamar isso de um downgrade, né? Ou seja, uma queda na interlocução, que é uma forma sutil, porém contundente, de expressar desdém. E tem mais. Ao realizar a posse do novo adido em cerimônia fechada, sem anúncio público, nem convite formal ao governo brasileiro, o Washington DC deixou claro que não vê no Inácio e seus aliados uma ponte confiável de cooperação estratégica. É um tipo de gesto, minha gente, que no universo da diplomacia fala muito mais alto do que qualquer discurso. Esse movimento se soma a uma sequência de episódios recentes em que Donald Trump eleva o tom contra os aliados do BRICS, impõe tarifas ao Brasil e reafirma seu apoio implícito a Jair Bolsonaro. Aliás, eu estava ouvindo aí alguns comentários de outros canais do YouTube, influenciadores, né? E a maioria acredita que a ação de Donald Trump
foi somente uma forma de atacar o judiciário brasileiro. O que eu não concordo. A meu ver, ele juntou a fome com a vontade de comer. Por isso, até essa semana, ele não havia tomado nenhuma ação, nenhuma atitude que pudesse atacar o judiciário brasileiro. Ele estava calado e de repente veio a bomba. Tarifas, mas mais a explicação de que estão tratando muito mal Jair Bolsonaro. Então por que eu não concordo? Porque, a meu ver, o principal ponto aí é que ele quer isolar a China do resto do mundo. E como que ele está fazendo isso? Dificultando as exportações brasileiras com alta taxa de juros, dificultando o aumento de tarifas para a União Europeia, que eu vou falar daqui a pouco, também para dificultar suas exportações. Isso derruba a receita desses países, derruba a receita brasileira e, claro, corta o barato chinês que vende para todo mundo, que deita e rola com seus tentáculos espalhados nos continentes, que nós já sabemos disso. Então é uma forma de barrar a China também. Ou seja, é uma ação muito bem pensada, muito bem calculada, uma estratégia que, a meu ver, dará certo. Ao meu ver, e ao mesmo tempo, digamos assim, multiplica gestos de congelamento institucional com o atual governo. Ou seja, está deixando claro que está congelando a relação. E a nomeação desse adido militar, que é totalmente desconectado com o Brasil, é apenas mais um elo dessa cadeia de sinais. É mais um jogo calculado. Para quem não sabe, o adido militar é um oficial das Forças Armadas com representação diplomática que está ali na embaixada com a finalidade de trabalhar e estreitar a ligação com as autoridades militares locais, no caso as brasileiras. Então, o tratamento militar das Forças Armadas com os Estados Unidos se dá através desse adido militar. Vamos lembrar que desde que assumiu como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ainda não indicou um embaixador americano para o Brasil. E esse é um outro sinal sério de que não existe uma conexão diplomática entre os dois países. O cargo de adido de defesa não é apenas uma função militar burocrática. Ele é o canal principal entre os comandos das Forças Armadas dos dois países, responsável por articulações, exercícios conjuntos, negociações de armamentos, acordos logísticos e intercâmbio de inteligência. A escolha de um nome técnico sem vínculo cultural com o Brasil enfraquece, portanto, essa ponte intencionalmente, algo que nos bastidores tem causado desconforto, inclusive entre os oficiais das Forças Armadas. Né? Eles estão descontentes com isso, porque as Forças Armadas brasileiras, depois dessa decepcionante atitude com relação aos presos do 8 de janeiro, estão sentindo que não tem dinheiro no bolso, não conseguem comprar seus aviões caças, não tem dinheiro para combustível, ou seja, ainda perde esse intercâmbio militar com os Estados Unidos. É péssimo para as Forças Armadas do Brasil. E nesse sentido eu digo que eles estão pagando preço. Eles deram chance para que isso acontecesse. Né? Um lado meio malvadão aqui da minha parte, eu só posso dizer o seguinte: chupa que a cana é doce. Agora vocês estão sentindo na pele. Mas a situação, para falar a verdade, revela que para Donald Trump o Brasil, do Inácio, é um parceiro de risco, que está flertando demais com potências rivais, como a Rússia, China, né, Irã, e com isso tem se distanciado dos valores ocidentais tradicionais. É um alerta duro, mas necessário. Os Estados Unidos estão traçando novas linhas vermelhas e o Brasil, ao que tudo indica, já ultrapassou essas linhas há muito tempo. Agora, para alguns, é uma afronta gratuita. Para outros, um ato de lucidez estratégica. De fato, Donald Trump vem consolidando uma relação bilateral informal com o núcleo conservador brasileiro,
ignorando os canais institucionais tradicionais, em favor de laços diretos com figuras como Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e até setores evangélicos. Estão tendo conexões, conversas, separadamente do governo federal. E isso é muito importante. Ao trocar o adido de defesa sem consultar Brasília, ele reconhece que sua aliança real não está no Planalto, mas fora dele. A troca silenciosa aí de um adido militar, minha gente, é mais do que um gesto técnico. É um manifesto diplomático. Em plena escalada de tensões geoeconômicas, Trump está redefinindo quem são os aliados confiáveis dos Estados Unidos. E o governo petista ficou de fora dessa lista. Entre alianças ideológicas e desconfianças estratégicas, o recado de Washington veio com a legenda: não confiamos mais em vocês. Ponto final. Agora, por outro lado, em matéria forte nesse domingo, inclusive, o jornal The New York Times questiona se a aplicação dos 50% de tarifas ao Brasil foi um gesto de apoio político a Jair Bolsonaro apenas. Nos bastidores da Casa Branca, a decisão de Donald Trump de impor essas tarifas não foi apenas econômica, foi política também. E mais, foi pessoal. Fontes próximas ao presidente americano revelam que a medida nasceu de uma articulação discreta entre os aliados da direita brasileira e o círculo mais próximo de Donald Trump. Coisa que nós já sabemos há muito tempo. Isto, evidentemente, envia aí um recado de força e retaliação ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Em, claro, especial, àquele ministro. Por semanas, líderes conservadores brasileiros, como Eduardo, por exemplo, criavam expectativas junto à Casa Branca por medidas sancionais similares às aplicadas contra juízes e líderes venezuelanos, nicaragüenses, por exemplo, com bloqueios de bens, suspensão de vistos, congelamentos de ativos, etc. e tal. Mas Donald Trump foi mais além e optou por um ataque sistêmico. Impor tarifas amplas, pesadas e públicas contra o Brasil, utilizando a justificativa de proteção comercial para, na prática, criar um terremoto político e econômico em Brasília. E o raciocínio de Trump é clássico. Ao invés de atingir um juiz, um ministro pressionado, vamos pressionar o país e deixar que a crise interna faça o resto do serviço. Claro, a situação ficando ruim, ficando péssima, o país quebrando, digamos assim, de uma maneira ou de outra o clima político esquenta, ferve. E aí, as próprias instituições vão ter que colocar o pé no freio e consertar a situação. Com isso, Donald Trump alcança 3 objetivos simultâneos. Ele castiga o governo do Inácio por sua proximidade com o BRICS, com a China, Irã, essas porcarias todas, que são anti-americanos. Envia um recado direto ao Supremo brasileiro, expondo o Brasil ao colapso comercial, como uma forma indireta de forçar moderação judicial. E, em terceiro lugar, posiciona-se como protetor de Jair Bolsonaro, pavimentando sua imagem como o último bastião da liberdade conservadora no continente americano. Foi uma manobra ousada e de risco, um risco calculado, pois o impacto é real. O Brasil poderá perder até o ano que vem, até 2026, 23 bilhões de dólares em exportações, especialmente em setores como agronegócio, tecnologia e manufatura. E como se não bastasse, os Estados Unidos ainda abriram espaço para rever concessões e atrair de volta fábricas americanas que hoje operam no solo brasileiro. Imaginem os senhores, investidores saindo fora, bolsa de valores caindo, dólar subindo e as empresas americanas que aqui estão caindo fora e voltando para os Estados Unidos. Seria o caos. E claro que nós não estamos torcendo pelo caos do Brasil, mas precisamos de uma reviravolta política aqui dentro. Porque senão não temos saída, não temos opções. Não existe
um único caminho aberto para que possamos lutar contra o sistema que aí está. Essa não é apenas uma crise comercial, é uma jogada de guerra híbrida, com efeitos jurídicos, midiáticos e institucionais. Ao colocar o Brasil no epicentro de uma ofensiva tarifária, Donald Trump desabilita politicamente o governo do Inácio e reforça a narrativa de perseguição judicial, destacando Jair Bolsonaro como uma vítima do sistema, como ele realmente é. Ele é vítima do sistema. Todos nós sabemos disso. Jair Bolsonaro nada fez de errado em seu governo, durante seu governo, depois do seu governo, para merecer estar passando pelo que está passando. Enquanto diplomatas tentam conter essa tempestade, o Brasil se vê isolado e o Supremo encurralado. Vocês podem ver que os ministros estão calados. Disseram aí, não, nós vamos deixar essa questão a cargo do Executivo e do Itamaraty. Mas antes eles estavam dando palpite. O Barroso se reuniu com o Inácio aí para tentar dar uma resposta e desistiram. Muito embora hoje já saiu a notícia de que talvez amanhã ou depois o Inácio vai tomar uma atitude séria, que vai falar grosso, que vai fazer isto. O Alckmin dizendo que tomará uma ação, uma atitude. O tal Rui Costa dizendo que o Brasil tem que meter a cara, partir para cima. Esse é o pensamento dessa esquerda que não enxerga ou não quer enxergar o desastre que seria bater de frente com os Estados Unidos. A retaliação internacional de Trump não visa apenas os mercados, mas as estruturas de poder. E deixa um recado que ressoará até outubro de 2026. Quem atacar Jair Bolsonaro enfrentará consequências globais. É isso que nós estamos esperando, é o que nós estamos aguardando e é o que a gente torce para acontecer. Agora, será que o sistema percebeu, sentiu e por isto um recurso apresentado ao Supremo Tribunal Federal pelo advogado criminalista Jeffrey Chicchini, que representa o Felipe Martins, caiu nas mãos do ministro André Mendonça? Por que não caiu na mão daquele ministro? Tudo até hoje que diz respeito aos aliados de Jair Bolsonaro e ele próprio, tudo caiu nas mãos daquele ministro. Mas esse recurso, não, esse caiu nas mãos do Mendonça. Essa pergunta se faz necessária, já que o ministro Moraes é o relator do julgamento dos núcleos. Ele dividiu os acusados, os réus, né, em 5 núcleos diferentes. Felipe Martins faz parte do núcleo 2. E ele dividiu esses réus acusados de golpe contra o Estado Democrático de Direito. Nos últimos meses, todo e qualquer recurso ou nova acusação envolvendo aí os oposicionistas caíam nas mãos de Moraes, sem sorteio. O pedido aí do advogado Chicchini busca especificamente a concessão de uma medida liminar para interromper as oitivas que estão programadas aí para amanhã, amanhã até dia 21 de julho. Enquanto o recurso contra a decisão de Moraes, que impediu o testemunho do presidente Jair Bolsonaro, do ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, do deputado federal Eduardo Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro, de serem testemunhas de Felipe Martins, não for julgado. Ou seja, o advogado do Felipe Martins entrou com uma ação no Supremo pedindo para que seja julgado esse impedimento do Moraes de aceitar esses nomes como testemunhas do Felipe Martins. Então ele quer que, enquanto isso não seja resolvido, esses testemunhos, que devem começar amanhã, não continuem. As expectativas são de que o ministro André Mendonça, que pegou a relatoria desta ação, trave o andamento do julgamento, levando o caso a plenário dos 11 ministros, retirando assim o processo da 5ª turma, que é conhecido como a turma do Inácio, que só tem ministro do Inácio ali dentro, exceto o Fux. Querendo ou não,
Não se pode chamar de coincidência essa mudança de relatoria, logo após as ações de Donald Trump contra o Brasil. A meu ver, não é. É uma forma de, digamos assim, quem sabe o Mendonça, então breque o andamento, a coisa pare, dê uma esfriada para ver o que vai acontecer daqui por diante, porque se depender daquele ministro, ele queria já dar a sua sentença agora em agosto. Mas, inesperadamente, sortearam Mendonça para pegar esta ação colocada pelo advogado Chiquini. E ele pode sim brecar o andamento disso. Pode levar ao plenário. No plenário podem pedir vista. E assim a coisa vai esticando, ganhando tempo para ver o que vai acontecer. Agora, para provar que Donald Trump não está aí somente mirando o Brasil, ontem mesmo foram aplicadas tarifas contra países europeus também. O anúncio de tarifas de 30% sobre os produtos da União Europeia e do México, a partir também de 1º de agosto, gerou uma reação imediata dos principais atores do velho continente, que agora correm contra o relógio para evitar um colapso comercial também. Alemanha, França, Portugal, Itália e os Países Baixos se colocaram em modo de emergência e abriram frentes de negociação para conter o que já chamam de a maior crise tarifária desde a criação da OMC, Organização Mundial do Comércio, que para Donald Trump também tem influência zero, né? Não representa porcaria nenhuma. Mas se para a Europa a medida soa como ameaça, para os Estados Unidos é uma estratégia de Estado. Por isso que eu falei agora há pouco, que essas tarifas servem justamente para colocar esses países com o pé no freio e diminua importações da China. E dessa maneira, a China fica com a economia na goela. Existe a expectativa de que esse ano vai se fechar com uma queda absurda no PIB chinês. Não é difícil entender por quê, né? Ele está jogando alto, o Donald Trump está jogando alto, com uma cartada que força a reindustrialização dentro dos Estados Unidos, trazendo empresas de volta. Protege o trabalhador americano e ainda desequilibra temporariamente seus maiores concorrentes industriais, sem disparar um único tiro. Mas ele oferece uma saída. Fabriquem dentro dos Estados Unidos e não terão tarifas alguma, tarifa zero. Em termos práticos, é uma convocação explícita para a relocalização produtiva nos Estados Unidos. Algo que há décadas é desejado tanto por democratas como republicanos. Mas do outro lado do Atlântico, o caos é evidente. A Alemanha, que é o coração industrial da Europa, já admite que a medida pode atingir em cheio o setor automotivo e farmacêutico, que são os pilares da sua economia. A Associação de Fabricantes chamou a decisão de lamentável, mas admitiu que as fábricas podem ter de migrar para o território americano para sobreviver. A França, por sua vez, pressiona Bruxelas e endurece o jogo, mas sem apresentar solução concreta. E Portugal, apesar de menor impacto econômico, já atua como mediador diplomático na esperança de conter o incêndio. A Itália e os Países Baixos, em uma guinada pragmática, optaram por não confrontar, mas sentar e conversar. O governo da Giorgia Meloni, espetacular primeira-ministra italiana, alertou que seria um absurdo provocar uma guerra comercial total com os Estados Unidos e por isso prefere negociar com Donald Trump. Esse é o efeito Trump. Em poucos dias, forçou potências europeias a assumirem posturas diplomáticas flexíveis e até subservientes diante da certeza da grandeza comercial americana. Enquanto isso, a Comissão Europeia fala em unidade, mas age em pânico. Não existe consenso interno sobre como enfrentar a ofensiva americana. Esse episódio aí revela o quanto a Europa perdeu sua centralidade geoeconômica.
Basta uma canetada de Trump para colocar 5 países pelo menos em modo de urgência. Isso, no ponto de vista americano, é um triunfo silencioso. E o tipo de diplomacia que assusta no primeiro momento, mas colhe frutos no médio prazo. É uma situação que nós temos que olhar como estratégicas realmente. Porque fato é que durante muitos anos os Estados Unidos serviu de cofre para a maioria dos países europeus. E sul-americanos também. E basta olharmos aí para o escândalo da USAID, né? Que mandava bilhões e bilhões dos impostos americanos para fora do país, para causas sem sentido algum. Né? Mas um certo presidente aqui, né, latino-americano, se acha esperto o suficiente para ameaçar o país mais poderoso do planeta. É isso que nós estamos vendo, que nós estamos enxergando, e claro, não é novidade alguma, pois há muito tempo nós sabíamos que isto poderia acontecer. E o nosso mito, o presidente, cansou de avisar. Então estamos vendo agora na prática como funciona o desgoverno brasileiro. Ok, meus amigos, é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, como eu sempre digo, deixe o seu like. Inscreva-se no canal se você está assistindo, mas não está inscrito. Convidem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. E colaborem com o canal quem puder, eu agradeço. Né? Espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.